Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa história que, olha, se desenrola por mais de um século. Começa lá no final do século XIX, com uma expedição científica e termina, tipo, nos nossos dias, com um ato de reconciliação. E de criação artística, o que é fascinante. É a jornada de um único objeto, um totem de madeira, que foi protagonista de uma história de perda, de resiliência. E de um diálogo que parecia impossível, né? Exatamente. Nossa fonte de hoje documenta justamente essa biografia extraordinária de um totem do povo Tlingit. O desaparecimento dele, a longa ausência em um museu e o retorno. A nossa missão aqui é entender como essa peça de madeira consegue contar tantas histórias ao mesmo tempo. A história de uma origem ancestral, a de um equívoco trágico e, por fim, a de uma amizade renovada. É a história de como um objeto pode ser arrancado de seu contexto, viver uma vida completamente diferente e ainda assim encontrar o caminho de volta para casa. E voltar transformado. Então vamos começar a desenrolar isso. Tudo começa em 1899. É uma época de uma expansão científica e industrial muito forte. E no meio disso tudo, um grupo de naturalistas e cientistas embarcam numa grande expedição pela costa do Alasca. E não era uma expedição qualquer, né? Foi financiada por Edward Harriman, um dos maiores magnatas das ferrovias da época. Era tipo uma demonstração de poder, de riqueza e de curiosidade científica da elite americana. Eles levaram os melhores cientistas, fotógrafos. A ideia era mapear, catalogar e principalmente coletar tudo o que encontrassem. Essa mentalidade de coletar é o ponto-chave aqui, né? Eles operavam sob a crença de que estavam, entre aspas, preservando culturas. Sim, culturas que, na visão deles, estavam fadadas a desaparecer. Uma espécie de arqueologia de resgate, só que para povos que ainda estavam vivos. Uma perspectiva bem problemática, claro. Muito. Porque preservar, nesse contexto, significava remover os objetos das comunidades, das mãos das pessoas, para quem eles tinham um significado vivo, funcional. E é nesse cenário que a expedição de Harriman chega a uma aldeia costeira chamada Gash. E o que eles encontram lá é quase surreal. Uma vila cheia de casas esculpidas, totens magníficos, alguns com mais de 15 metros de altura, mas... Silêncio total. Ninguém à vista. Para eles parecia uma cidade fantasma, um tesouro abandonado. A reação deles, seguindo a lógica da época, foi imediata. A gente precisa salvar isso. E salvar, claro, significava levar. Eles selecionaram e removeram vários artefatos, incluindo 6 totens. E um deles, um totem memorial do clã Tequade, foi cuidadosamente cortado e enviado para o outro lado do continente. Para o Museu Peabody, em Massachusetts. E esse totem específico contava uma história fundamental. Não era só uma decoração, né? Era um documento, uma certidão de nascimento de um clã. Exatamente. Contava a história de origem do povo Tequade. A história de uma mulher que se casou com um urso pardo, dando início à linhagem deles. E por quase 100 anos, essa peça ficou em exibição no museu, contando essa história antiga para milhares de visitantes que não tinham a menor ideia do que realmente aconteceu em Gasash. E é aí que a narrativa dá uma virada. Porque a expedição de 1899 cometeu um erro de interpretação, assim, catastrófico. A aldeia não estava abandonada. De forma alguma. O povo Tlingit, os habitantes de Gash, eles tinham saído temporariamente por uma razão devastadora. Uma epidemia de varíola tinha varrido a comunidade. Nossa, isso é de partir o coração. O silêncio que os exploradores viram como abandono era, na verdade, o silêncio do luto. Era o silêncio da crise. Eles não encontraram uma ruína, eles entraram num lugar de luto. Os sobreviventes provavelmente se moveram para um acampamento perto para se recuperar, para cuidar dos doentes. E quando finalmente voltaram para casa, encontraram a aldeia saqueada. Seus objetos mais sagrados, as representações físicas da sua história, dos seus ancestrais, simplesmente tinham desaparecido. Que trauma! Você supera uma epidemia e volta para encontrar um buraco no coração da sua aldeia. Pois é. O que para a ciência foi um achado acadêmico, para o povo Tlingit foi a profanação de um lugar sagrado. E por quase um século, essa foi a situação. O totem vivendo como objeto de estudo
no museu e seu povo vivendo com a ferida dessa ausência. O que quebrou esse impasse de quase 100 anos? Foi algo externo, uma mudança, assim, tectônica no cenário legal dos Estados Unidos. E em 1990, o governo aprovou uma lei histórica chamada NAGPRA. NAGPRA. Isso, a Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Nativos Americanos. Essa lei mudou o jogo completamente. De que forma? O que ela fez na prática? Bom, a NAGPRA obrigou todas as instituições que recebem financiamento federal, como o Museu Peabody, a fazer duas coisas. Primeiro, criar um inventário detalhado de tudo que eles tinham de origem nativa americana. Certo, uma lista. Exato. E segundo, consultar as tribos descendentes para determinar o que fazer com esses itens, incluindo a devolução, a repatriação. Então, de repente, existia um caminho legal, uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa. E o povo Tlingit começou a usar essa ferramenta para procurar seus tesouros perdidos. Foi um trabalho de detetive cultural. Eles começaram a cruzar informações, olhar os inventários dos museus. E, finalmente, eles encontraram o totem memorial do clã Teikweidi, o da história da mulher e do urso, estava lá, listado no acervo do Museu Peabody. Nossa! Depois de quase um século de silêncio, o totem foi reencontrado. E aí começou o processo de repatriação. Imagino que não tenha sido simples. Olha, processos como esse podem levar anos, sabe? Envolve negociações, provas de linhagem. Mas, nesse caso, a cooperação do museu foi notável. Eles reconheceram a legitimidade da reivindicação. E, em poucos anos, o totem fez a viagem de volta. Exatamente. O totem, que foi levado de navio em 1899, foi colocado num caminhão climatizado para fazer a longa viagem de volta para casa, para o Alasca. A devolução por si só já seria um final incrível para essa história, mas pelo que eu entendi, o que aconteceu depois foi ainda mais transformador. Com certeza. A devolução não foi o fim da história, foi o começo de um novo capítulo. Como assim? A comunidade de Cape Fox, que são os descendentes, recebeu o totem de volta com uma cerimônia tradicional gigantesca, um potlatch. Um potlatch, que é um evento central na cultura deles, né? Com banquetes, danças. E, crucialmente, com a doação de presentes. É uma forma de reafirmar os laços. Fazer um potlatch para o totem foi a forma de recebê-lo de volta à vida da comunidade, de curar a ferida. E havia um sentimento de gratidão. Eles não focaram no rancor do que aconteceu um século antes, mas na cooperação do museu no presente. Exato. E para selar essa nova relação, eles fizeram algo que inverte completamente a dinâmica de 1899. Naquele ano, um objeto foi tirado deles. Certo. Agora, no ano 2000, eles decidiram dar um presente ao museu. Que gesto poderoso. Eles ofereceram ao Museu Peabody um enorme tronco de cedro vermelho, a madeira sagrada com que os totens são feitos. Nossa! Em vez de só receber de volta, eles iniciam um ciclo de reciprocidade. É uma declaração que diz: não somos mais objetos de estudo. Somos parceiros num diálogo. É um passo que vai muito além da repatriação. Não é só corrigir um erro, é construir uma nova relação baseada no respeito. E o que o museu fez com esse presente? Eles entenderam a profundidade do gesto e usaram o tronco para comissionar um novo totem para sua coleção. E a escolha do artista para esculpir esse novo totem devia ser fundamental. Era a decisão mais importante. E eles fizeram a escolha certa. Contrataram um mestre entalhador Tlingit contemporâneo, um dos artistas mais respeitados da sua geração, chamado Nathan Jackson. Então o museu reconheceu que a cultura Tlingit não é uma relíquia do passado, mas uma tradição viva e em evolução. Exatamente. Então Nathan Jackson, um mestre do seu próprio povo, recebe a tarefa de esculpir um novo totem com a madeira que a sua comunidade presenteou. Que responsabilidade! E que história ele decidiu contar nessa nova peça? Essa é a parte mais poética de toda a jornada. Ele poderia ter esculpido a história da repatriação, do roubo, do retorno, mas ele não fez isso. Não, ele escolheu contar exatamente a mesma história de origem do totem original. A da mulher do clã Teikweidi que se casou com o urso. Uau! Então, ao recriar a narrativa ancestral, ele estava fazendo uma declaração muito poderosa sobre continuidade.
Uma declaração poderosíssima. Foi como se ele dissesse, através da arte dele: essa história nunca morreu. O corpo físico dela esteve ausente, mas a essência sobreviveu em nós. E agora ela está sendo contada de novo, por nossas próprias mãos. E voltando para o seu museu não como um troféu, mas como um presente de embaixadores. Então vamos analisar o significado disso. O museu agora tem um novo totem. Não é o original, mas conta a mesma história. O que esse novo objeto representa? É só uma réplica. De forma alguma. Esse novo totem não é uma réplica, é um testemunho. Ele carrega múltiplas camadas de significado, sabe? Na superfície, ele conta a história ancestral, mas na sua própria existência, ele conta a história de 100 anos de perda. Da luta pela repatriação, Da resiliência de um povo e do nascimento de uma nova relação de respeito. Cada marca do formão do Nathan Jackson naquela madeira carrega o peso e a vitória dessa jornada. então o novo totem é, de certa forma, ainda mais rico em história do que o original. Ele contém a história antiga e a história moderna da sua própria criação. Exatamente. Ele encarna a continuidade cultural. Mostra que a tradição Tlingit não é algo congelado em 1899, mas algo que respira, que se adapta e cria novos significados no século XXI. É a prova viva de que a cultura sobreviveu. Sobreviveu e floresceu. Resumindo essa jornada, então. Tudo começa com um ato de extração cultural, nascido de um mal-entendido trágico. Um objeto sagrado levado de uma comunidade que se pensava estar abandonada, mas que na verdade estava de luto. Depois, quase um século de ausência, o totem vive uma vida como espécime etnográfico. Enquanto sua comunidade sente o vazio dessa perda por gerações. Até que uma lei muda as regras do jogo e permite um reencontro. E esse retorno não se limita a devolver o original, mas inspira a criação de algo novo. Transformando uma relação de coletor e coletado em uma parceria. Essa história mostra que a devolução de artefatos é muito mais do que uma transação logística, né? É um processo profundamente humano. É uma oportunidade para o diálogo, para a cura e, como a gente viu aqui, para a criação de novos significados que unem passado e futuro de uma forma que ninguém poderia ter previsto em 1899. Um novo totem não apaga a injustiça, mas constrói uma ponte sobre ela. Isso. E isso nos deixa com uma reflexão final. Quando um objeto ancestral é recriado por um mestre da mesma tradição, essa nova peça substitui a antiga em importância ou ela se torna algo diferente, algo a mais? É a pergunta central, né? Talvez a verdadeira herança cultural não resida só na madeira esculpida, seja ela antiga ou a nova. Talvez o artefato mais precioso seja a própria história, a narrativa de sobrevivência, de perda e de recriação contínua. A história em si se torna o totem imaterial que é passado adiante.